Olá, eu sou a Carla Nascimento, você está aqui no meu canal Terapia Online, que é um espaço onde a gente conversa sobre psicologia, psicoterapia e relações familiares. E hoje a gente vai continuar nossa conversa sobre separação e relação com os filhos. Só que agora a gente vai conversar para um tempo depois da separação, quando surge um novo relacionamento, quando vem um novo casamento. Como é que fica essa relação? Vamos lá? Após a separação, é importante que haja um momento para olhar para dentro. Um momento para reavaliar que pessoa eu sou, para onde eu quero ir, o que realmente eu quero para mim. Isso é muito importante. E aí, nesse processo, é natural que surjam novas pessoas. Fazer essa reflexão não significa que a pessoa tem que ficar reclusa, pensando, meditando, nada disso. Inclusive, é muito normal que quem se separa tenha essa vontade de viver coisas novas, de ir pro mundo, de conhecer gente nova, de sair, de namorar muito, de ter relacionamentos assim rápidos, mas que é um sentimento de ir pro mundo novamente. Não tem problema. Só não pode ser uma válvula de escape para não olhar para suas próprias questões. Então, tem que ter esse momento. Tem duas perguntas que eu indico que você faça, que são muito importantes. O que eu quero e o que eu gosto. O que eu quero é o que eu quero para mim. O que eu quero da minha vida profissional. Esse trabalho que eu tenho hoje é o que eu queria? É o que me faz feliz? Ou eu estava fazendo isso para satisfazer uma necessidade da minha família? E agora talvez eu tenha a escolha de fazer algo que eu realmente quero fazer. Como é que está a minha autoimagem? Física mesmo, corporal? Eu cuido da minha saúde? A maneira como eu estava cuidando da minha saúde tem muito a ver com o meu outro companheiro, meu ex-companheiro? Eu fazia isso só para agradar? Será que eu posso mudar agora a maneira como eu me vejo, a maneira como eu lido com a minha saúde, com o meu corpo? Ou eu relaxei, eu não cuido da saúde, eu tô doente, eu tô com problemas e isso tá me atrapalhando nas outras áreas da minha vida e eu preciso melhorar. A outra pergunta é, o que eu gosto? E essa pergunta é muito difícil de responder, Às vezes, o casal estava tão emaranhado ali na sua relação difícil que ninguém estava mais fazendo o que gostava, Um estava tentando se esforçando demais para agradar o outro, acabava cedendo demais, O tempo, não tinha tempo, enfim, foi abandonando aquelas atividades que deixavam ele muito feliz. Como que eu vou descobrir isso de novo, Carla? Eu nem sei o que eu gosto mais. Vamos dar uma olhada naquela criança que você foi. Essa criança te dá muitas pistas do que você pode fazer hoje que vai voltar a te dar esse sentimento de vitalidade da infância. Por exemplo, se você gostava muito de jogar bola, tinha a escolinha de futebol que você amava fazer, sonhava ser jogador de futebol, por que não voltar a fazer uma atividade física, fazer um esporte? De repente experimentar um esporte novo, uma coisa diferente. Entrar para um grupo de ciclistas, entrar para um grupo de caminhada, um grupo de corrida. Conhecer pessoas que gostam também dessas atividades. Se você gostava muito de dançar, tinha aula de balé, de jazz, por que não agora fazer entrar para uma turma de dança de salão ou uma dança exótica, uma dança diferente? E aí também conhecer pessoas diferentes, pessoas que têm essa afinidade, que vão ter essa afinidade com você. De repente vão surgir novas amizades. Se você gostava muito quando era criança da sua aula de piano, da sua aula de violão, por que não voltar a tocar piano, violão ou um instrumento novo? Então, quando a gente faz esse movimento de olhar para a infância e tentar pescar de lá as coisas que a gente gostava muito de fazer,
E isso ajuda muito a retomar essa felicidade, essa ansiedade pelo novo, essa energia que só as crianças têm. E você tem isso dentro de você. Você só precisa acessar novamente. A nossa criança interior, ela sempre vai estar lá. E ela sempre vai estar nos ajudando nesses momentos em que a gente precisa se reenergizar e se reconectar com a nossa essência. Bom, passou esse período, eu estou fazendo esse processo, eu estou saindo muito, eu estou conhecendo pessoas novas e fatalmente vai aparecer um novo amor. E aí eu convido você a pegar uma lupa bem potente e olhar para esse novo amor para ver se é realmente um novo amor ou é um velho amor. Como assim, Carla? Tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, que já está aí no canal, que fala mais detalhadamente como que a gente constrói as nossas relações afetivas, como que a gente constrói as ideias, as crenças sobre as relações afetivas. E aí você vai entender melhor do que eu estou falando agora. Mas basicamente, nós, desde a infância, nós escutamos frases, observamos comportamentos dos nossos pais que indicam o que é um relacionamento amoroso, o que é um casamento. E a partir dessas observações e dessa construção que a gente vai fazendo, isso fica muito arraigado, fica muito latente, como que a gente deve se comportar e como que o que interessa, o que a gente busca no outro para se apaixonar. Então, quando vem esse novo amor, com certeza esse novo amor ele tem características que são muito parecidas com o do antigo amor. Mas pode ser que ele tenha algo de novo, se você já está conseguindo responder todas essas perguntas aí que eu coloquei. O que eu quero, o que eu gosto. Bom, se tudo der certo e essa pessoa realmente for alguém novo, que está trazendo com ele a possibilidade de uma relação de amor diferente, é normal que esse casal resolva morar junto. E aí vem um momento de muito comprometimento. Esse comprometimento, ele tem a ver com o fato de que provavelmente os dois já têm filhos de um outro casamento. E um dos dois ou os dois vai trazer esses filhos para morar na casa nova. E aí começam outros desafios. Esses desafios têm muito a ver com a maneira como os dois estavam educando seus filhos antes de se casarem novamente. E aí, quais são os principais desafios? Primeiro, esse casal que tem filhos do primeiro casamento tem que entender a questão da hierarquia. Como assim? A hierarquia no sistema familiar, ela diz que quem nasceu primeiro tem a precedência. Essa precedência significa ele tem um lugar na minha vida especial. Ele veio primeiro. E eu preciso o tempo inteiro estar provando, mostrando para esse meu filho que ele tem esse lugar, que esse lugar é dele e ninguém vai substituir. Então, quando o pai não vai morar com o filho no novo casamento, esse filho, dependendo da idade, ele vai ter mais ou menos dificuldade para entender o que está acontecendo, para aceitar o que está acontecendo. Fantasias do tipo, agora meu pai nunca mais vai voltar com a minha mãe, né? Nunca mais vai reatar com a minha mãe. Ou, será que o meu pai vai me esquecer porque agora ele tem uma outra família? Será que ele vai gostar mais da outra família do que de mim e da minha mãe? Será que ele vai me ver menos? Será que eu vou deixar de ser filho? Então são fantasias que certamente os filhos que ficam na outra casa têm e que precisam ser trabalhadas. Não precisa necessariamente que esse pai sente com a criança e fale tudo que vai acontecer no futuro. Ele pode simplesmente aos poucos mostrando essa importância e esse lugar que essa criança continua tendo na vida dele. Então,
Se tinha uma frequência de visitas, essa frequência continua. Se tinha se tinha uma guarda alternada, em que ficava 15 dias com um, 15 dias com o outro pai, isso vai continuar. Ele simplesmente ele vai começar a ter que lidar com essa nova família do pai ou da mãe, né? E os pais têm que ter toda essa delicadeza de trazer a segurança para essa criança, para esse adolescente, de que ele tem um espaço que é o da precedência. Aí vem, na nova casa, vem esses filhos do outro companheiro, que estavam tendo uma educação, de repente, diferente, não era muito o que ele estava praticando com o filho, e começam a ser necessárias negociações. Começa a ser necessário conversar mais, entender mais como que é a dinâmica familiar daquele meu novo companheiro com os filhos dele, e ele precisa entender como é que é a dinâmica familiar de minha com os meus filhos. Então é um momento de muita conversa, de muito diálogo, e que tem que ser feito com calma. Então eu aconselho nesse momento, se já está pensando em casar novamente, de ir fazendo essa adaptação aos poucos. Finais de semana em que está todo mundo na mesma casa, férias juntos, né? Vão criando essas interações cotidianas que vão mostrando os pontos que precisam ser mais negociados, compreendidos, religiões diferentes, quem sabe, né? Eu estou me casando com uma pessoa que tem uma outra religião diferente da minha e ele vai ter práticas religiosas diferentes da minha e a gente vai ter que conciliar essas coisas. Então são muitas questões na hora de casar. Por isso que eu falei que no segundo casamento tem que haver um grande comprometimento, porque não é só mais uma pessoa casando com outra pessoa, são duas famílias que vão se unir literalmente. Então esses são os desafios, as diferenças que podem surgir têm que ser respeitadas, têm que ser conversadas e compreendidas. Também pode acontecer a questão da afinidade. Aí é o lado bom, né? Quando esses filhos do meu companheiro e vice-versa ficam amigos ou ficam muito amigo da nova madrasta ou do novo padrasto, pode acontecer aí nesse âmbito familiar, é muito bom que isso aconteça, mas pode acontecer que o pai biológico ou a mãe biológica fique com ciúmes. Quais são as fantasias aí, né? Poxa, como que o meu filho tá tendo tanta amizade com uma pessoa que ele conheceu há não muito tempo e eu que sou a mãe, que sou o pai, tenho tanta dificuldade. Não tô mais conseguindo me conectar com meu filho como antes, né? Porque pode acontecer isso. Um se distanciando do outro. E aí é necessário olhar para a situação, entender que características são essas que são tão atraentes, que são que dão tanto acolhimento para esse meu filho biológico, que eu não estou conseguindo dar. E quando eu não consigo fazer essa leitura, pode ser necessário procurar um terapeuta, conversar com esse terapeuta, para tentar entender que comportamentos são esses meus que podem estar atrapalhando a minha relação com meu filho. Pode ser necessário trazer essa criança para a sessão de terapia e fazer uma sessão onde os dois conversem, joguem, brinquem, de forma que esses conteúdos vão emergindo e o terapeuta vai trabalhar, o terapeuta vai conseguir ir dando um direcionamento e depois ajudando esse pai, essa mãe a se reconectar com essa criança. Pode parecer que tem pessoas que pensam assim, isso vai se resolvendo com o tempo, é uma questão de tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí a terapia ela ajuda a reduzir esse tempo de questionamento, de desencontro, para que isso seja resolvido mais rapidamente e a família consiga ir de uma forma mais feliz se organizando novamente, né? Todo aquele sistema familiar que aumentou.
Tem um filme que eu indiquei, eu tenho um grupo no Telegram que eu coloco conteúdos exclusivos lá no grupo. E um desses conteúdos são análises de filmes de temas relacionados aí à família. E essa semana a gente está assistindo o filme Os Meus, os Seus e os Nossos. É um filme antigo, mas é um filme que mostra bem, né? Ele deve ser da década de 90, mas ele é um filme que mostra bem como que as famílias, quando um casal que já tem uma família grande, muitos filhos, se junta com uma outra pessoa que tem muitos filhos, que tem características bem diferentes, como que essa união aí traz muitos desafios. É uma comédia bem leve de ver, engraçado, e vocês já perceberam que eu gosto de passar filmes assim mais leves, né, que não gerem tanta, porque às vezes filmes mais de drama geram uma angústia na hora de assistir, a pessoa fica meio, né, chorei e tal. Eu não gosto muito desse tipo de sentimento para trabalhar aqui os meus conteúdos. Eu quero que a gente consiga olhar as situações de uma forma mais bem-humorada, porque no final sempre vai dar certo se a gente tiver disponibilidade para dar certo. E esse filme ele mostra isso, é difícil, é complicado, tem muita briga, muito desencontro, mas no final a família consegue. Eu tô dando um spoiler aqui porque o filme é antigo, muita gente já deve ter visto. É um militar que casa com uma artista, e aí vocês imaginam como é que era a família do militar, como é que era a rotina dele com os filhos, 2 viúvos, e como é que era a rotina e a vida de uma artista com os seus filhos, né? Deve ser bem diferente. E aí toda semana eu trago o filme e a gente na semana seguinte faz a análise. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, tem outros mais lá, áudios, textos que eu coloco. Se você gostar, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e entra lá para o nosso grupo do Telegram, que tem muita coisa legal para a gente conversar por lá. Mas é importante, né, essa questão aí dessa nova família, são muitos desafios. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a dar algumas dicas do que a gente deve refletir no final da separação, quando chega esse novo amor, os cuidados que a gente tem que ter quando chega esse novo amor, os cuidados que a gente tem que ter quando une a família um do outro, né, os filhos, e que principalmente esse novo casamento é um grande comprometimento que tem que ser feito ali entre aquele casal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, não esquece, vai lá, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, compartilha com as pessoas que você gosta, deixa seus comentários, deixa sugestões de novos vídeos, que eu vou adorar receber sugestões e saber o que você está achando do conteúdo que eu estou colocando aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo. E se eu estiver bem animada, eu boto até mais de um vídeo novo. Eu espero que vocês tenham gostado, então. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!